mais uma edição do Ncast. E hoje a gente vai falar sobre arquitetura. Arquitetura e marketing juntos, né? O nosso tema é a criação de experiências de varejo que encantam. E eu não poderia chamar ninguém melhor do que o Flávio Rademacher, meu parceiro aqui do prédio, colega, vizinho de corredor, cliente. O Flávio é arquiteto, urbanista. Eu até anotei tudo aqui para não perder, que é muita coisa bacana. É formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, experiência em marketing e engenharia. 20 anos de atuação no segmento de varejo, fundador do Estúdio Fabra, que a gente teve a honra de desenvolver a identidade visual, Estúdio Fabra Arquitetura e Design. A gente vai colocar o arroba aqui embaixo para você seguir e acompanhar o trabalho feito pelo Flávio. E se destaca aí em artigos, entrevistas, contribuição para entidades como Sebrae, Fecomércio, compartilhando sempre conhecimento, como ele vai dar aqui a oportunidade da gente ouvir ele hoje, sobre arquitetura e varejo, e envolvendo um estudo que ele vem fazendo cada vez mais sobre o comportamento do consumidor e neuroarquitetura. Flávio, muito obrigada pela sua participação no Ncast. A conjunção aí de marketing e arquitetura cada vez mais faz sentido para dar um senso de propósito para a existência da loja física, e a gente vai falar sobre isso. Obrigada, vou deixar você se apresentar, contar um pouco sobre você para a gente começar essa conversa. Eu que agradeço, Natália, o convite. Conseguimos conciliar a agenda para finalmente conversar, bater esse papo. Como você falou, estou 20 anos já nessa aventura, que é transformar os espaços para que as pessoas tenham experiências quando consumam as coisas no varejo, né? Isso começou lá atrás na faculdade, esse bichinho do marketing me picou lá atrás. E a gente veio estudando, aprimorando. Como no Brasil a gente não tem muitas especializações nessa área, né, específicas para o retail design, então uma caminhada longa aí de cursos e especializações para conseguir juntar toda essa bagagem para transformar os espaços do nosso varejo, que é tão mutante, principalmente no Brasil, com tanta oscilação. Tanta oscilação e tudo acontece tão rápido. Muito rápido. Esse ano eu tive a oportunidade de estar na NRF, e uma das palestras mais queridinhas dos brasileiros que vão para a feira é do Lee Peterson, e ele trouxe o número, né? 68% dos consumidores prefere comprar online. E aí ele listou as razões pelas quais os consumidores preferem, dentre elas as lojas serem bagunçadas, a velocidade, não encontrar mercadoria, enfim. Mas a parte bacana, né, e que eu trago aqui pro lado da arquitetura, é que um dos fatores que fariam com que esse mesmo consumidor, foi uma pesquisa com uma base aí de 2.200 americanos, um dos fatores que faria com que essas pessoas tivessem mais desejo de ir para a loja é a arquitetura e o design da loja. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vive num mundo onde o online vem conquistando cada vez mais espaço. Acho que, assim, velocidade e preço são duas batalhas ganhas pelo online, mas a experiência na loja física, assim, eu sei que você tem muita experiência com isso, queria que você contasse um pouco aí pra gente sobre isso. A loja física, nesse ponto, ela é imbatível, porque ela é o cenário onde a prova do produto, o uso, o contato, todas as experiências sensoriais vão acontecer. Então, assim, o digital, esse tipo de canal, né, ele tem crescimento, ele tem a oportunidade de crescer onde temos algumas falhas nos processos, onde tem a decepção do cliente com alguma coisa. Então, é ali que ele procura o online para o consumo, né, para deixar de lado algum ponto de atrito. Então, por isso que a arquitetura busca trazer para as lojas a redução desses atritos e transformar o que a gente estava conversando um pouco antes sobre espaços, transformar isso em lugares memoráveis, para que ele possa ter uma experiência, inclusive, muito além do produto, mas experiência com a marca, né? Então, a loja física, ela sempre vai ter esse lugar. Isso é uma batalha que nós travamos dia a dia em todos os segmentos, para que não se deixe diminuir a relevância da loja física em relação a todo o crescimento do varejo, já que ele é tão dinâmico, temos produtos novos, processos novos, formas novas de se adquirir e utilizar produtos, mas é na loja física que aquilo se torna uma memória impressa e indelével, e o online nunca vai conseguir substituir.
Não, de fato, não vai. Até indo para o nosso lado do marketing, tem muito também do toque humano, né? Você tem uma composição ali de um ambiente muito bem feito e das pessoas que fazem diferença nesse todo. E aí a gente foi falando também sobre lançamentos e sobre outros gatilhos que podem levar esse cliente para a loja física. E você, com 20 anos de experiência, assim, eu queria que você contasse a quantidade, mais ou menos, na sua mente, assim, de lojas que você já fez. Eu sei que talvez seja difícil fazer essa conta, é muito... Mas cita pra gente, assim, um número, assim, estimado de projetos e alguns que você acredita que foram bem relevantes, assim, nessa entrega, nessa transformação. Nos últimos anos, nós temos vindo numa pegada crescente de quantidade de clientes atendidos e tem o fenômeno das franquias também, que infla bastante o número de unidades projetadas e construídas, mas em média são 80, 90 trabalhos por ano, né, em termos de projeto, consultoria, no Brasil todo. Isso aí ao longo de 20 anos, claro, não comecei com essa quantidade toda, né, uma pretensão muito grande, mas aí passamos já nos últimos anos, passamos aí já seguramente de 800, 900 Conta unidades. boa pra fazer, né? Agora está desenvolvendo lá o seu site. Exatamente. Temos que colocar isso, porque muitas das vezes a gente vai fazendo, né, no dia a dia, e a gente vê muito isso quando a gente começa a organizar o marketing das empresas. E a gente para fazer conta, caramba, mas eu já fiz 800 projetos, 1000 projetos. E a gente vê a grandiosidade da entrega, né? Isso, inclusive, esse tipo de situação é uma que nós trabalhamos hoje dentro do design estratégico para varejo, com esse olhar das ciências antropológicas, que é o efeito do briefing. Assim, a importância, quando sentamos com o cliente para desenvolver o projeto da loja dele, o quanto o briefing, a escuta ativa é importante nessa conversa, né? Me lembro que a gente já conversou várias vezes sobre isso. Isso é uma das grandes dificuldades hoje dos lojistas, vamos colocar todo mundo dentro da mesma categoria, dos lojistas em desenvolver os projetos, em encontrar profissionais que consigam entender bem o que eles precisam em sua estratégia, alinhar as necessidades de marketing dele com o que a gente tem que projetar de arquitetura e principalmente fazer com que o processo de conhecimento, o processo de entrevista seja estimulante. Como você me perguntou aqui agora de um número, eu parei para tentar fazer uma conta rápida e a gente precisa ver uma quantidade de metros quadrados para o site. Isso já foi me lembrando de outras coisas, isso vai engatilhando. Isso é o que acontece no nosso processo de criação. A gente procura trazer bem o cliente para aquilo ali, para quando a gente for mergulhar e entender a fundo o DNA do negócio dele, que esse processo estimule ele a conhecer outras coisas também. Uhum. Então ele vai descobrir ali necessidades que ele não via antes, através de perguntas que a gente vai colocar de forma ordenada e vai levar ele a outros raciocínios e outros, e um vai puxando o outro, e no final a contribuição do cliente com isso é muito grande. Porque ele é o detentor da essência da marca, né? Do que ele vende, do que ele se propõe a fazer. Muitas vezes a gente fala de varejo, mas pode ser uma grande clínica, pode ser prestação de serviço, Exatamente. Salão de beleza, enfim. Eu sei que você projeta para uma gama de possibilidades. Tem o caso do Curl, né? Que eu sei que você vai mostrar aqui, que aí a gente tá falando, é um varejo prestador de serviços, Isso. né? E é uma outra linha de criação, de você receber aqueles clientes numa pegada de você oferecer algo muito maior, mas a gente nós vamos chegar lá. Eu costumo dizer que nós estamos sempre vendendo alguma coisa. A gente está vendendo um produto, está vendendo um serviço, está vendendo uma marca, ou está vendendo uma ideia, né? A gente está sempre vendendo uma estratégia de um cliente. E importante nesse caso, assim, a diferença, esse casamento da arquitetura com o marketing, né? Tem laços tão estreitos. Entender e mostrar para o cliente, nós entendemos cada vez mais que nós projetamos para o cliente do nosso cliente, né? Ele contribui muito porque ele é detentor de todo o conhecimento disso. Ele criou o produto, desenvolveu os sistemas, desenvolveu os processos, mas a gente tem que entender a fundo o cliente dele. E a gente está aqui, inclusive, para modificar os espaços, transformar os espaços em lugares memoráveis, mas ajudar ele também a conseguir entender melhor cada vez o cliente dele. Com certeza, e a gente está trabalhando um caso recente, né, de um projeto juntos,
E quando a gente construiu a marca, a gente desenhou os arquétipos, né? Quais são os arquétipos que projetam e alinhamos isso com os proprietários. As branding personas, para quem a gente vende, que é o cliente do cliente. A gente desenhou o manifesto da marca, a cultura organizacional, coisas que uma marca com mais de 20 anos ainda não tinha bem estruturada e que eu tenho certeza que vai ajudar no andamento e no encadeamento do projeto. Demais. Né? Eu acho que é uma ligação que eventualmente o lojista naquele momento ainda nem tem tanta noção da importância e por isso que gera essa autoindicação, né? De quando procura para o marketing você ter uma pessoa de arquitetura e quando procura para arquitetura ter esse viés do marketing, que eu acho que se conecta muito. É o momento ideal para as duas coisas acontecerem, né? Uma mudança de identidade visual, quando a gente está falando de branding, ou a mudança do espaço físico, né? da loja, a criação dessa atmosfera para a gente fica facilitada quando o cliente já vem munido dessas informações, né? Ele entende bem as personas, ele chega à conclusão de que o cliente dele, ao longo do tempo, foi mudando, assim como os produtos que ele comercializava foram mudando, e isso pra gente é ouro. Ter essa informação para projetar é muito bom. Com certeza. O que você mais usa, assim, quando tem um branding já definido? Quais são os principais elementos que você considera da marca na construção dos seus projetos de lojas? Primeiro a estratégia, assim, o que levou o cliente naquele momento a procurar a mudança da loja. Assim, qual a análise ele fez pessoalmente de que levou ele àquilo ali. Como ele enxerga o negócio dele naquele momento, que às vezes não é o retrato da realidade, ele acha que enxerga de uma maneira. Por isso que muitas vezes nós indicamos uma consultoria de marketing para que isso seja desenvolvido, né? E dentro do que a gente recebe do manual de brand, dos mood boards mais bem elaborados, são conceitos, às vezes, subjetivos da marca. A pegada que a marca tem, né? A forma como ela quer se comunicar com o público dela. Então, a gente analisa um pouco a combinação entre paletas de cor, a sensibilidade, como ela combina a comunicação visual, porque nós vamos projetar suporte para isso. O entendimento dela de visual merchandising de produto. Então, assim, as várias formas como esse produto vai se comportar ali dentro. Isso vem muitas vezes de forma textual. Num trabalho de branding, a gente recebe isso, vai interpretar, e outras vezes o cliente não tem, a gente precisa ir junto com ele desenvolvendo isso. Sim. Isso já é identificado logo na fase do briefing também. E a gente nesse processo, né, vem trabalhando justamente isso, né, de pensar, não é só a fachada, né, até entender até que ponto o cliente pode ter mudanças, porque tem coisas que são simples de fazer, tem coisas que vão acontecer de repente daqui a 2, 3 anos e como você consegue fazer uma adequação que consiga mostrar essa evolução sem ter ruptura com o passado, né? Para que as pessoas não achem que mudou o negócio. Acho que isso é um desafio, né? Que você podia falar sobre esse desafio porque são 2 cenários na minha leitura. Um é quando a gente desenvolve novos negócios. A gente está partindo do zero, eu sei que você tem case disso. Outra é quando você já pega uma marca que tem uma força de mercado, que é reconhecida, e como garantir que você está enquadrando ali uma nova marca sem perder a essência. Começando de trás para frente, das empresas que já têm uma identidade já formada, estão há muitos anos no varejo e precisam passar por uma renovação. Então, como que nós vamos oxigenar essa marca através do espaço físico? Então, entender bem a base em que ela está fundamentada, o entendimento dela de produto e público-alvo. Isso é primordial, o entendimento que ela tem disso. E junto com ela, traçar as estratégias de viabilidade. Então, nós podemos ter uma gama enorme de intervenções numa loja, seja de fachada, seja de iluminação. Às vezes, muitos problemas surgem no layout, a circulação da loja, a disposição não é interessante. Então, a gente avalia, assim, quais das intervenções vão ser viáveis no espaço de tempo e no investimento que o cliente quer fazer. Então, a gente vai colocando aquilo numa ordem de grandeza, colocando pesos para essa... Então, existe hoje já ferramentas sistemáticas que a gente desenvolveu para avaliar isso de uma forma segura e poder mostrar para o cliente opções de estratégia para fazer essa intervenção. Seja numa reforma, seja numa repaginação mais pesada da loja, mas também coordenado com o movimento de não parecer que houve uma ruptura muito grande. Que a loja zerou e está começando totalmente diferente. Sim. Então, isso vai de uma estratégia bem discutida.
Tem que ser bem passo a passo, modulado. E hoje as ferramentas digitais de renderização nos permitem simulações muito próximas à realidade praticamente. O gêmeo digital, né? Com AI. Aí, então a gente tem hoje uma possibilidade muito grande de pegar o produto do cliente, simular ele já nas gôndolas, nas prateleiras, nos cabides, nas araras, e ter uma ideia de volume de roupa exposta, volume de iluminação mais adequado para aquilo ali. Então saber, num ambiente que seja um retrofit, uma reforma, em que nível que aquilo vai ferir ou não a imagem que o mercado tem daquela marca, né? Muito bacana, a gente ouviu muito sobre isso também esse ano na NRF, né? A NVIDIA mostrando como que consegue projetar um espaço e criar esses digital twins e conseguir simular ali os cenários, que é uma coisa que vocês fazem. E a gente, quando eu ouço muito o lojista e eles sempre trazem, mas esse investimento que eu vou fazer, porque não é só investimento no projeto, é investimento em toda a execução, é uma mudança que envolve muita coisa. Esse investimento vai, de fato, me trazer mais venda? Fala um pouco, assim, sobre quais são as características que você trabalha no seu projeto que você sabe que conseguem contribuir com o resultado do lojista. Assim, algumas dicas. Eu vou botar esse expositor num ponto estratégico da loja, eu vou trabalhar a vitrine de tal forma, ou então não tenho nem mais vitrine, porque agora eu quero uma loja 100% aberta ali para que seja mais convidativo para o cliente entrar. Você participa de muito evento, eu vejo sempre você conectado, participando das principais feiras do setor. O que você tem visto, assim, e que você já consegue aplicar no dia a dia dos seus projetos? O principal nesse relacionamento com o cliente é deixar claro para ele, ser muito transparente e justo que nós estamos trazendo para ele a busca de resultado. Sim, as lojas vão ficar bonitas, as lojas serão lindíssimas, elas têm que ser espaços de destaque, mas a principal resposta que nós oferecemos, o principal resultado, nosso KPI número 1 é a gaveta do caixa. Claro que de uma forma, né, metafórica, mas é resultado. Só vai ser bem sucedido se vender, né? Seja vender um produto, vender o serviço ou vender a marca dele. Esse é o primeiro ponto que nós oferecemos para ele. Esse nosso foco vai ser sempre nisso. E todas as alternativas que vamos propor, todas as nossas sugestões, tendências que vamos trazer das nossas viagens internacionais também, e discussões setoriais, as pesquisas que a gente desenvolve, é mostrar para ele que tudo isso vai ser sempre validado pelas lentes do resultado, né? Então, um produto, um acabamento que seja muito caro, um sistema de iluminação que seja um investimento muito grande, nós vamos mostrar para ele que aquilo vai ter um impacto comprovado na venda. Comprovado como? Se já é uma rede, nós vamos trabalhar com históricos. Então a gente vai num ambiente que já funciona, vai fazer um mapeamento, vai ver as definições ali, os defeitos que a loja tem, né? A gente acaba chamando de defeitos, mas na verdade são rupturas. Porque a loja funciona, mas poderia funcionar muito melhor. Nesse caso de iluminação, né? Iluminação, layout, como eu falei para você, muitos dos problemas surgem da má exibição dos produtos e da circulação ruim do cliente. Isso é um problema que acontece muito. Primeiro, eu colocaria em primeiro lugar circulação, segundo, iluminação. A gente sempre sugere que a iluminação aconteça, que a gente possa promover cenários dentro da loja para valorizar o produto. São investimentos que o cliente tem resistência em fazer, são coisas pesadas, né? E junto com a parte de marcenaria e a parte de exposição de mobiliário, né? É uma parte pesada, mas são 3 itens que a gente sempre bate bastante em investimento. Circulação, iluminação e mobiliário. Porque a gente mexe com os principais sentidos do cliente ali. Então, se o que faz o estímulo ao consumo, o estímulo da compra, são os estímulos sensoriais, né? A gente vai trabalhar sentidos para que aqueles virem emoções com a memória do cliente. Então, nós temos que trabalhar esses 3 itens que são os principais. Muito bacana, né? A gente entra na loja e a gente se sente bem ou não. E a gente, enquanto consumidor, não tem noção, né? De tudo que foi pensado ali, projetado. É como numa campanha de marketing, né? Você é impactado, você se envolve com a marca e você achou aquilo legal, eu vou querer consumir essa marca. Mas o sentido por trás daquilo tudo ali transcende, né? Você conseguir levar isso... Tem que virar memória. Isso tem que virar memória. Todas as experiências hoje... Nas edições anteriores da NRF que nós já fomos, nós já participamos, os eventos que a gente participa com o Retail Design Institute,
que fomenta a pesquisa e a produção de conteúdo nesse nosso nicho, sempre a experiência está no centro das atenções, né? O foco é dado à experiência do cliente. Mas essa experiência sempre pode ser potencializada quando a gente consegue entender esses inputs que vão transformar isso em memória, né? A gente existem pesquisas hoje pesquisas acadêmicas que demonstram que a gente tem uma certa facilidade em tornar experiências memoráveis até os nossos 35 anos. A partir dos 35 anos, as coisas deixam de ser novidade pra gente. A gente vai repetindo muito as ações que acontecem, né? Então, quanto mais a faixa etária do cliente vai aumentando, mais difícil é de tornar alguma experiência memorável para ele. Uma coisa que a gente pode contribuir, que a arquitetura contribui muito com o marketing sensorial, é criar o cenário. Então, se o marketing vai desenvolver uma linha olfativa, se vocês vão desenvolver uma linha pictória legal, fotos bacanas, uma produção gráfica legal, a gente produz o cenário. A gente tem a oportunidade de ter, né, o conteúdo para a gente poder criar aquele... Se apropriar desses elementos e levar para o ponto de venda. Isso para a arquitetura é o máximo. Então, de transformar conseguir transformar um local de comercialização de um bem, um produto, um serviço, numa atmosfera de venda. Que ela se encante com aquilo ali, que ela goste, queira voltar e que ela leve embora. Quando ela levar o produto para casa, quando ela for presentear alguém, quando ela for utilizar aquele produto longe do domínio da marca, que é a loja, né? O espaço controlado dela, ela leva a experiência na memória. A gente fala muito em marketing de share of wallet, share of mind. E o que eu vejo hoje, assim, que eu estudo bastante as marcas, elas estão competindo pelo share of life, né? Eu quero que você viva aqui. E quando eu te convido para viver aqui, eu quero que você passe momentos bons comigo. E, eventualmente, você vai comprar. Porque a compra, ela precisa e deve ser uma consequência desse momento vivido, dessa experiência memorável que vai ser recordada e que vai gerar indicações e que vai gerar fidelização. Então, acho que esse ciclo é muito bacana. A gente sabe que isso traz desafios, porque você encontra projetos para todos os tipos de bolso, né? E, óbvio, você vai ter, de repente, um projeto de um armazém que tem uma quantidade gigantesca de SKU e que você precisa de organização, né? Ao mesmo tempo, você vai ter um projeto de luxo e que você vai ter a oportunidade de trazer mais espaço. Então, eu acho que realmente é um desafio. Eu queria que você contasse pra gente de alguns exemplos, assim. Eu sei que você trouxe alguns, você pode falar e a gente vai passando aqui pra nossa audiência ver também. Se puder ir contando aí, a gente vai discutindo sobre eles. Cada projeto, como você falou, cada projeto é um desafio. Cada um vai vir com um background diferente, uma bagagem de histórias diferentes para mostrar e o desafio de encaixar na viabilidade. São lojas de rua, lojas de shopping. Um case que você citou rapidamente aí da Curly Space, ela é uma empresa que veio da indústria, ela fabrica produtos para cabelos cacheados e estava com a necessidade de ir para o varejo. Ela queria um espaço para comercializar os serviços dela, que é treinamento para os profissionais, né, e a venda dos produtos. Então ela tinha um histórico de domínio do produto, mas não de comercialização naquela ponta. Ela não estava em contato com o cliente, então a gente não tinha histórico. Mas eles tinham muita experiência anterior em produção. E foi um projeto super legal que a Isabel e o André, eles queriam um espaço assim, bem descolado, bem bacana, alguma coisa anos 80, uma coisa diferente. Então a gente pôde trazer vários elementos da curva do cabelo cacheado, a sensualidade dos caracóis, a gente trouxe pro projeto. Uma escada belíssima, assim, é uma loja muito exuberante para dentro de um shopping center. Sim. Não tem como não se impactar com um projeto desse, né? É muito bacana. A gente viu a Pattern Beauty, que é uma marca forte desse segmento, e a CEO deles falou, né? Eu não tenho um problema a resolver. Porque por muito tempo se falou que ter o cabelo cacheado era um problema. E o bonito, o belo, era ter o cabelo liso. E quando eu vi esse projeto que você fez da Curly Space, é justamente o contrário, né? A indústria chegando na ponta, né, para ter um contato físico com um consumidor que eventualmente já até consome a marca.
tendo essa possibilidade de uma aproximação e da marca fortalecer o seu valor como um todo, junto com os profissionais que vão indicar, que vão aumentar o alcance desse branding aí da Curly Space no mercado. É daí a grande importância do marketing junto com os varejistas, né? Ter isso alimentado e muda a cada momento. Ele vai evoluindo. É um trabalho constante, que você finaliza e ele tem que ser repaginado. Então, quanto mais essas ferramentas estão à nossa disposição para trabalhar, a gente é munido com isso, a gente tem essa munição para colocar no projeto, o resultado dele é muito grande. Inclusive, foi um projeto premiado no RDI, no ano que nós lançamos, tem 2 anos, se eu não me engano, que ele foi inaugurado. Foi um projeto super premiado, já foi publicado em algumas revistas, alguns blogs de varejo. É um projeto muito bacana. E a ideia ali de trazer assim, o poder, o empoderamento do que antes era uma ditadura do alisamento. Sim. Trazer isso totalmente ao contrário, né? A valorização do cacho, né? Do curly, que tá ligada no branding. Exatamente. Então, e aí a loja foi toda preparada para isso. Isso foi brifado pra gente, que a loja deveria ser preparada para geração de conteúdo o tempo todo. Então ela não tem um espaço instagramável. Ela é 100% instagramável em todos os aspectos. Todos os espaços dela, em todos os processos que a cliente passa, desde a hora que entra até a hora que faz os procedimentos e tá saindo. A gente não tem um cantinho que seja instagramável. A loja inteira é um passeio. A loja toda é como se fosse um estúdio. Sim, isso é muito bacana porque a gente está conectado à geração TikTok, né? As pessoas estão ali o tempo todo produzindo conteúdo e quando a gente pensa num segmento que eu estou valorizando o cacho, ela quer também propagar aquilo. Uhum. Né? Outro case que a gente tem interessante dessa geração TikTok é a Kings Sneakers. Sim, que hoje que tá aqui também, vamos mostrar aqui. É um fenômeno aí, é a principal marca de streetwear do Brasil, né? Ela comercializa assim, com maestria, além de uma curadoria de produtos, que ela é uma loja multimarca e tem produtos próprios também. Além dessa excelente curadoria que eles têm da seleção, eles têm um engajamento muito grande com o público deles. Então, assim, cada inauguração é um evento, cada lançamento de coleção dentro da loja é um pocket show. Então a loja teve que ser preparada também. A loja tem uma pegada urbana. Então nós fizemos ali, preparamos todos com elementos da urbanidade, com grades, com concreto, com a presença do grafite, muito videografismo também. A gente explora bastante telas ali, né? O digital dentro da loja é explorado bastante, mas ele sentia necessidade, nós vimos a necessidade de colocar o cliente num patamar assim de evento. Quando não tivesse acontecendo uma inauguração, mas quando ele está comprando aquilo se tornasse um grande evento. Porque é um evento para ele. É um evento para ele. É uma compra importante, os produtos têm um valor significativo, o ticket médio da loja é alto, né? Tanto que ela não comercializa tênis, ela comercializa sneakers, né? Que é um lifestyle inteiro, chama de... lá fora o pessoal coleciona isso, uma galera super antenada que... Sim, que tem produtos exclusivos, às vezes que são raros. São raros, as seleções são numeradas, eles se encontram na loja para debater isso, então fizemos um espaço para que eles se fotografem realmente como reis naquele momento. Então a loja tem um espaço que aquilo acontece, né? Próximo aos provadores, no hall de provadores nós criamos ali um espaço que esse tipo de coisa acontece, ele tem um trono para ele, e aí tem todo o engajamento dos vendedores que produzem o conteúdo para ele, todos têm grande experiência em fazer vídeo, pra equipe. em fazer vídeo e editar e fazer, então todo mundo gosta de ir à loja não só para comprar, mas como para gerar o conteúdo próprio dali de dentro. Você vê, né? A gente falando aqui sobre o porquê de ir na loja física e a arquitetura dentro disso, mas é a pegada do lançamento, né? Quando a gente pensa, o cinema faz isso bem, né? Poderia lançar junto com o streaming, mas eu levo pro cinema e tem 2 meses de lançamento no cinema. E eu me locomovo, saio da minha casa, saio do meu sofá para ir ao cinema. E com certeza a Kings deve fazer isso, de ter os lançamentos exclusivos na loja. Uhum. E aí eu tenho talk show e o cliente é protagonista nesse cenário que você criou. Que é justamente isso, um cenário para que o cliente seja protagonista daquele momento tão especial que ele está vivendo, que é a aquisição do sneaker. Uhum. E o cliente muitas vezes faz questão de comprar online, no e-commerce da Kings,
mas retirar na loja física, na loja que ele escolhe retirar, porque a ida à loja é um evento. É um evento. Ele vai ser tratado ali como... o símbolo da loja é um macaco com uma coroa, né? O símbolo da Kings, ele é tratado como rei ali. Então vai ter todo um envolvimento, engajamento em produzir um conteúdo ali. Você falou sobre o processo das franquias, né? A Kings tem mais de uma loja, o cliente pode escolher. E como é isso para você ter um grande projeto mestre e quando você vai adaptar para as franquias, o que precisa ser levado em consideração, assim, além do tamanho, mas das características locais daquela praça? Como que você trabalha com isso? No projeto piloto que nasce todo o rollout, a gente precisa saber em termos de logística, como que vai projetar, por exemplo, em termos de mobiliário, o volume da loja, como é que aquilo pode ser despachado, se nós vamos homologar um determinado fornecedor ou não para produzir, né? Isso vai muito da qualidade do que a gente espera para aquele projeto. E adequação em termos de material. Então, para uma loja no Nordeste, a gente precisa ter uma determinada paleta de materiais. Para uma loja no Sul, a gente vai ter facilidade para alguns revestimentos. Então, outros materiais vão entrar ali. E todos eles têm que entrar em opções A, B e C, que conversem tudo com o projeto, com aquela identidade, a cara que o projeto tem que ter. Até para você gerar viabilidade financeira também para a execução daquelas lojas, né? Sim, porque sim. não adianta ser um projeto incrível no papel e a quem comprou a franquia não conseguir fazer aquela execução ali com a devida qualidade. Então, eu acho que isso mostra o branding junto com a arquitetura e com uma adaptação de um pensamento holístico que envolva a possibilidade daquilo sair do papel. Completamente. Você tem que ser holístico em todas as pontas. São reuniões que nós fazemos com departamento de marketing, com financeiro, com departamento operacional. A gente tem que reduzir o máximo a quantidade de coisas que tenha que ser mandado de longas distâncias. Então, tem que ser produtos que ele consiga comprar num determinado raio de ação da loja. Isso é planejado através da quantidade de unidades que eles vão abrir naquele ano e a característica regional, né? Se vai ser no eixo Rio-São Paulo, se vamos para o Centro-Oeste, se vai começar primeiro pelo Sul. Então, para cada região, pode ter um planejamento diferente. E as lojas, por mais padronizadas que sejam, isso o consumidor às vezes não percebe, o cliente não percebe isso, mas projetos muitas vezes não são idênticos. A gente tem pequenas adaptações de uma região para outra, às vezes de um shopping classe A para um shopping classe C, para que aquele projeto equalize e encaixe naquela praça. Sim, e com o público que pretende se alcançar, porque muitas vezes as marcas atendem públicos diferentes, dependendo do ponto, né? Da cidade e da praça. Mas conta mais, traz mais algum projeto aqui para apresentar pra gente. A gente tem também um case interessante, que é o case das ZEISS, as EVC, Zeiss Vision Center. Ela também é uma franquia. Aliás, você tem muita experiência na área de ótica. Como arquiteto, como usuário. Há alguns anos já dependendo de óculos, a gente projeta até melhor para quem tem suporte, precisa de suporte visual. A ZEISS, ela tem um conceito europeu criado lá na sede dela na Alemanha, pelos escritórios de design da ZEISS, e que a gente precisa tropicalizar esse conceito quando aterriza aqui no Brasil. Então, a gente tem normas de ergonomia diferente, normas de incêndio diferente, normas de acessibilidade diferente, né? Então, a gente recebe a demanda da franquia, vai abrir uma determinada unidade em algum lugar, a gente faz a medição, todo o levantamento fotográfico, o entorno, faz a anamnese, um briefing físico do espaço. Isso vai para a sede da ZEISS, a sede em São Paulo, que dá a orientação do que ela levantou com o franqueado. Então, se aquela loja vai ter um mix determinado, vai ter um mix um pouquinho mais de moda ou de luxo, ou um pouquinho mais de comercial, as marcas têm esse equilíbrio do mix. Volta pra gente um conceito que nós vamos ter que seguir, conceitos de curvas, de quantidade de exposição, quantidade de mesa, como é que eles querem a abordagem daquilo ali, né? E a gente faz essa tropicalização, que é trazer para o nosso ambiente aqui um conceito subjetivo projetado por outro profissional lá fora, né? Sim, ele está em outro contexto. Totalmente.
saindo literalmente da Alemanha pro Brasil, outro clima, outras pessoas, mas é uma adaptação que, dentro de tudo isso, consegue manter a essência da marca. Sim, né? sim. Que tem os seus pilares que são inegociáveis, né? De qualidade, de precisão, enfim, você tropicaliza Precisão total, É. tem que ter. Assim, a altura da gaveta, o raio da curva de cada mobiliário, a quantidade de quinas, o tom do branco que vai usar, o tom da iluminação que vai chegar dentro da loja, porque pode ter iluminação natural ou não, pode ser uma loja de rua, loja de shopping. É um trabalho, assim, bem extenso, bem extenso. E tem que ser feito com velocidade. Você tinha me perguntado antes sobre dificuldades, assim, os desafios da arquitetura comercial, né? Os desafios da arquitetura de varejo. Um deles é o tempo. O tempo para projetar, o tempo para fazer é curtíssimo, a velocidade é muito alta. Muito inclusive alta. porque assim, a gente tem projetos, esse que a gente está tocando agora, o cliente está mais tranquilo, né, de tempo, porque é uma decisão para eles bem importante dessa mudança. Então, eles preferiram fazer com um pouco mais de calma. Mas eu vivi a realidade de shopping durante 10 anos e sei como é o custo de você manter uma loja fechada, né? Então, ainda mais se falando de retrofit, eventualmente você vai ter 10 dias ali para entregar uma loja pronta. É claro que tem a etapa do projeto, mas acredito que muitas vezes chegue na sua mão também com o prazo apertado para projetar, não só para executar aquela obra. Então, eu acho que esse é um desafio. E como funciona, assim, quando chega com esse prazo apertado? Hoje, acho que depois você podia contar um pouco também sobre a fundação do Estúdio Fabra, né? Você já vem com uma experiência larga aí de mercado e agora aqui, vizinho, com Fabra, já carregando tanta coisa. Mas como é quando chega esse projeto em cima da hora, assim? O que você faz? Hoje em dia a gente tem já uma carcaça para lidar com isso, né? A experiência, hoje, um dos grandes ativos que a gente tem para oferecer para os nossos clientes é o nosso repertório de solução de problemas. Então, ele já chega assim com uma negociação com o shopping já extensa, né? Questões contratuais, vai e volta de contrato, não sabe quando vai sair. Quando sai realmente a assinatura do contrato, ele já tem uma carência estabelecida, aí tem aquela velocidade, às vezes, que tem que ser da desmobilização do ponto. Às vezes tem uma loja funcionando, vai mudar de lugar, a gente tem que sentar e fazer um gabinete ali uma força-tarefa, um gabinete de crise para ajudar ele a administrar aquilo ali. Então, colocar essas etapas num passo a passo, tentar adiantar o máximo que a gente consegue antes da loja ser desocupada e depois contar com as parcerias com as equipes de shopping que são incríveis, que vão ajudar a gente a transformar, às vezes, 45, 60 dias de obra, que não são 60 dias, são 60 noites de obra, né? Tem isso. Eles vão Não pode fazer barulho. Exato. Conseguir transformar o nosso cronograma de obra num cronograma de inauguração, porque o nosso cronograma vai tocar o buffet, vai tocar o DJ, vai mexer no cronograma da influenciadora que vai ser convidada. São muitas agendas que a obra vai mandar, a obra vai definir. Então, assim, as margens calculadas de erro têm que ser mínimas, né? E hoje a gente consegue ajudar bastante o cliente, porque a gente já viveu todo tipo de dificuldade muito em bacana. termos de obra. O Walt Disney falava do conceito de tickets printed, né? O bilhete está impresso, aquela data está marcada. Se você compra um ingresso para ir no show da Broadway em janeiro, e a gente está em março, e a gente está em fevereiro indo para março, não dá para a atriz quebrar a perna, o avião vai ter que partir, porque aquilo ali vai acontecer. E é o show ready ali, né? Você tem que garantir toda a back para que o show aconteça. Em geral, o show envolve o marketing também, que aí entra... Costumo dizer que a faixa de campeão a gente já mandou fazer. Sim. Não pode perder o jogo. Não pode perder, tem que entregar. Tem que entregar, tem que ganhar, porque não tem jeito. Não tem jeito, mas a gente já tirou viciado. A foto de campeão, já tá emoldurada. É isso aí. E a gente acaba ficando viciado nisso, né? Porque é gostoso quando a gente trabalha com o que a gente gosta. É uma adrenalina muito boa. É uma adrenalina boa e você trabalhou por tanto tempo, né, com outros parceiros e agora conta sobre o conceito da criação do seu estúdio, do Fabra, assim, tudo que você traz aí de ideal por trás dessa marca, né, como que foi essa construção? A arquitetura começou na minha vida muito cedo, assim, já não me lembro quanto tempo, assim, de pequeno eu já sabia o que eu queria fazer.
Eu fui levado à arquitetura por causa do desenho. Seus pais não são arquitetos, Não, foi não. sua escolha Não mesmo. tenho nem parente próximo, não tinha convívio, era uma coisa que me conquistava, assim. Eu perdia horas vendo isso, adorava ver. Nos jornais antigamente vinha plantas os apartamentos, as plantas humanizadas, na época que o jornal, que o impresso, as revistas tinham uma força muito grande no mercado Sim. imobiliário, e eu colecionava aqueles recortes e adorava desenhar. Então o que me levou à arquitetura foi o desenho. E cursando arquitetura na UFRJ, que era a faculdade que eu queria cursar, porque ela É referência, né? ela é referência. Até hoje ainda é. Ainda hoje é referência. Ela é referência não só pelo material humano, o corpo técnico da UFRJ é excelente, quanto a origem dela, a proximidade dela com a Escola de Belas Artes. Então, assim, o tempo todo você tem a multidisciplinaridade dela com o paisagismo, com escultura, com fotografia. Assim, ela abre muito o nosso leque. Muito Então, legal. eu falo, quando eu faço seleção do pessoal, converso com o pessoal, olha, não me perdoem os designers gráficos que só trabalham com digital, me perdoem os arquivis que fazem os nossos renders tão bacanas, me perdoem eles, mas eu acho assim, arquiteto tem que saber desenhar. Assim, uma prova que a gente faz é a prova da folha em branco e da lapiseira. Assim, tem que dominar isso. Eu acho que é uma expressão muito grande, nossa, um domínio muito grande de sensibilidade que tem que ser independente da menor ferramenta possível, Sim. sabe? Um pedacinho de carvão ou um gravetinho na areia, a gente tem que fazer um desenho bacana, super de entendimento fácil para quem a gente está tentando vender a ideia. Então, eu fui levado para arquitetura por essas características de desenho. Logo no finalzinho de arquitetura, eu comecei já a me envolver com algumas coisas de projeto de impressão, de imagens, criar desenhos para serem impressos de marcas, trabalhando com um pouco de marketing também, que sempre gostei da área gráfica. Isso me levou a trabalhar, ser sócio de uma empresa que já existia e já atuava exclusivamente nessa área de varejo. Foi um casamento muito bom, assim, foi uma troca muito grande de conhecimento, tanto de aprendizado quanto de construção humana mesmo. Fiquei nessa empresa durante 19, 20 anos praticamente, mas chega um momento Temos que que a gente... atualizar aqui seu tempo, então, né? Porque você está falando de 20 anos de atuação no segmento, acho que já é mais. Entrega a idade, entrega a idade. A gente fica mantendo 20 ali, quem fica mais elegante, uma conta né? redonda é melhor de fazer essa conta redonda por década. E foi muito bacana, mas depois de um tempo eu senti a necessidade, não sei se isso é uma questão pessoal também, você tem acompanhado junto foi uma modificação para mim de vida. Eu falei assim, olha, eu vou mudar completamente, uma virada de 180 graus em tudo, né? E isso me levou a resgatar aquilo que tinha que me levado para a arquitetura. Então, por isso até a criação de uma coisa chamada estúdio. Me fazia falta esse contato com a tinta, com o lápis e com o paisagismo, com as artes plásticas, e que com o tempo o contato com o varejo muito grande, assim, no dia a dia, a gente fica com uma coisa muito corporativa. Isso é levado pelo dia a dia, não tem como, né? Goste ou não, você vai ter um trato corporativo, trata com muitas equipes de marketing, com muitas equipes de financeiro, com muitas equipes de shopping, e a gente fica com o linguajar, com o modo de vestir, o modo de pensar, e é eficiente, não é ruim, é uma característica, não é um defeito, mas me fazia falta. E nessa virada de chave aí eu descobri que a gente não precisa perder essa essência para que os projetos deixem de dar resultado no caixa. Então a gente pode empregar as questões artísticas, integrar as questões humanas, e aí entra muito a neuroarquitetura que eu tenho me dedicado, né? Ao longo desses 20 anos, eu me especializei muito em comportamento do consumidor. Então, assim, como estimular, né, a questão do marketing de criar necessidades, como que a gente manipula o espaço construído para que o cliente compre mais, ou para que ele volte, para que ele compre melhor, né? E eu vi que que isso vai além. As neurociências aplicadas à arquitetura conseguem levar a gente a lugares, assim, incríveis de projetar melhor para clínicas, projetar melhor para ótica. As óticas, as lojas, elas têm que deixar de ser simplesmente um showroom de armações e lentes. Ela é um espaço onde a pessoa está retomando o domínio dela de uma função fisiológica.
Então, assim, um espaço tem que ser muito pensado para aquilo. E gera segurança para a pessoa quando essas mensagens são passadas para ela e ela consegue entender isso e é melhor atendida. E só cresce. O cliente cresce e o mercado cresce, e o produto vende mais. E o cliente vai abrir outra loja, vai me chamar de novo, ele vai me indicar e assim vai. É um ciclo, né? O ciclo É um do bem. ciclo, é um ciclo que eu estou vivendo hoje virtuoso, assim, uma equipe fantástica que a gente tá trabalhando, multidisciplinar também. Então a gente tem arquitetos, designers que são habilitados em outras áreas. Eu gosto dessa diversidade, que o meu arquiteto seja fotógrafo também, que o nosso designer também trabalhe com carnaval, e isso só enriquece. Sim. Só enriquece o resultado. Mais repertório e repertórios diversos, né? Que eu acho que às vezes a gente se concentra, eu só vou ler sobre marketing. Mas muitas vezes a ideia vem de uma viagem, de um lugar que eu tô fazendo uma experiência com a minha filha, de uma aula de canto. Eu recentemente decidi que eu ia estudar mandarim. Comecei, fiz 2 aulas de mandarim. E hoje a gente começou a desenhar os ideogramas. Eu falei, nossa, estudar mandarim é quase que uma terapia, porque é 1h30 por semana, não vou aprender mandarim fluente, mas assim, a gente se abre para novas possibilidades, e essas novas possibilidades inspiram para fazer outras coisas, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente estar aberto pro novo e gerar repertório, porque uma coisa que você falou que é muito forte pra mim também é quando a gente tem prazo curto, o que a gente traz de repertório ajuda muito no processo, né? Se eu tenho um desafio e eu tenho muito tempo para planejar, eu posso pesquisar, mas pra gente muitas vezes o desafio vem assim, eu preciso resolver para ontem, porque a minha loja não tá vendendo, eu vou fechar daqui a 10 dias ou a gente vai fazer alguma coisa. E nessa hora a inteligência artificial sozinha não consegue ajudar, né? Porque ela pode te dar uma lista, você pede 10 ideias para ela vai te dar as 10 ideias, mas o que você já viveu efetivamente? O que você tem autoridade para falar que vai dar certo? E aí, puxando para a linha da inteligência artificial, a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre sistema e sobre tanta coisa hoje de possibilidade que existe na arquitetura. Como você acha que ela pode ajudar no seu processo, né, criativo? O que você já usa hoje de IA na sua operação? A inteligência artificial ela vai ter dois caminhos ali para seguir no meio da arquitetura como contribuição. Para quem produz, no nosso caso, os escritórios de arquitetura, os estúdios, os ateliês, ele agiliza, por exemplo, a sua busca de referência. O tempo que você levaria para buscar uma referência pictória, uma imagem, alguma coisa ligada à semiótica. Queria uma paisagem, ou eu queria uma parede verde de uma determinada textura, ou eu queria achar um vaso que tivesse um determinado acabamento, determinada cor. A gente demoraria a buscar, com todo o nosso conhecimento, todo o referencial de história da arte, de conhecimento de viagens e tudo, a gente demoraria muito mais do que se a gente tiver a habilidade de fazer um prompt excelente, e a inteligência artificial entrega para a gente uma imagem de referência em segundos, para resolver um problema, às vezes, espacial, né? Ela nunca vai chegar ao ponto, acredito que nem com todo o processamento que ela possa atingir, nessa sensibilidade humana, de saber a melhor solução para um determinado problema, que o foco central é uma pessoa. Ela não tem essa habilidade. Ela vai mostrar para a gente um monte de soluções, e a nossa sensibilidade vai escolher dentro daquele cardápio ali. Do lado de quem a gente entrega, né, a inteligência artificial vai utilizar as pessoas, às vezes, num resumo, os nossos clientes, né, num resumo das suas informações centrais de marketing, coisas que, às vezes, os clientes têm dificuldade em formular algum texto para descrever alguma coisa. Ela ajuda nessa introdução, né? Eu estimulo os clientes a fazer isso. Não consumam o produto inteligência artificial 100% in natura. Ele é um começo para você, a partir dali, trabalhar alguma coisa, né? Hoje, para as franquias e para os lojistas que têm rede, às vezes não são franquias, mas tem muitas unidades, a produção de imagens para uma campanha, para alguma coisa ainda que ela queira produzir no futuro,
mas que ela não vai fazer um storyboard daquilo ali. Então ela pode simular primeiro a foto como ela quer. Muitas vezes a gente usa isso para um backlight, uma imagem de um menu board de uma lanchonete. Pô, como que vai ser essa linha? Não chegou nesse ponto ainda de produzir o menu. Nós estamos projetando agora uma padaria, um projeto que é muito bacana, uma padaria de fermentação artesanal com assim, um storytelling riquíssimo, uma história emocionante. E a gente está simulando, usa a inteligência artificial para simular como seriam os cardápios, os menus, alguma coisa daqui a algum tempo, quando ela estiver nesse ponto de produzir. Então a gente pula etapas, a inteligência artificial é a excelente ferramenta para agilizar, mas depende ainda de um conteúdo muito bom de quem opera, tem um repertório para dar os bons inputs nela. Para dar os inputs adequados. Excelente, Flávio. Eu sei que essa foi uma pergunta que a gente não tinha combinado, mas eu sabia que você ia ter a resposta na ponta da língua. Mas já se encaminhando aqui, nos encaminhando pro final. Sei que a conversa tá excelente, mas... a gente nem vê a hora passar. A gente não vê a hora passar, né? O Flávio tá aqui olhando pra gente ali, já na... Sei nem o que ele tá fazendo ali, mas tá interessado na nossa conversa, já tá pensando no que ele vai adequar aqui ainda no estúdio, embora ele tenha ganho hoje nota bacana do Flávio, que é um lugar, né, que deixa de ser só um espaço. Mas sim, pra gente concluir, assim, o que você daria de dica para... eu recebo muito empreendedor que tá querendo começar um negócio nesse momento inicial, né? Sem falar de mudança, de rebranding, mas no início de um projeto. O que vale a pena, se ele puder ter uma dica de quem tem bastante experiência nisso, nessa etapa de planejamento? O que pensar para a arquitetura, né? Se ele vai ter um negócio físico, até antes de contratar um arquiteto, o que ele tem que levar em consideração nesse primeiro momento? Acho que o principal que eu posso deixar é que ele acredite na essência do que ele vende. Assim, não se deixe levar muito pelas tendências visuais, as tendências de moda de arquitetura. Porque isso vai chegar, vai passar, ou ele vai ter uma loja lindíssima que tem uma dissonância completa com o que ele vende ou com o propósito dele. Então, que ele acredite no que ele vende, no que ele tem. Eu tenho um case interessantíssimo disso, que é a Pearre, que é uma loja de moda feminina. Sim, eu adoro essa marca. Que é um encanto, muito bacana. Que desde o início, lá no comecinho dela, e o propósito dela é que a loja fosse uma casa. Né? Que a loja tivesse um contato de aconchego tão grande que as clientes se sentissem à vontade não só com a peça, mas com como estar em casa. Que tem um sofá e tem uma cadeira, um espelho legal, um balcão bacana, uma atmosfera legal. Isso desde da primeira loja lá, da loja número 1, onde o recurso era pequeno, o recurso era apertado, não dava para fazer muita coisa, mas estava ali a essência. A dona Fátima e o Zé Geraldo ali, que são os donos da marca, acreditando nisso, não perder a essência. Olha, nós vamos aqui sacrificar uma determinada etapa aqui do projeto, porque eu não quero que a decoração perca isso. E sim, foi na segunda, na terceira, na quarta, e hoje perdemos a conta de quantas lojas já fizemos, já estamos preparando os voos mais altos aí. E é uma marca que eu vejo com muito carinho, porque ela, desde o início, ela não abre mão disso. Assim, economiza alguma coisa, mas nessa plantinha aqui eu não vou fazer, porque eu acho que a cliente vai gostar, que parece a casa dela. Essa máquina de café é diferente. Vamos desenvolver uma luminária, as cadeiras, todo o mobiliário dessa loja a gente desenvolve desde o início. Então não tem nada comprado numa loja. Tudo ali é feito desde o pé, do menor suporte até a escolha da madeira ali, da arara, do cabide, tudo é muito bem pensado. Muito legal. Retail is detail, né? Tudo é detalhe, tudo é detalhe. E esses detalhes que fazem diferença tanto no marketing como na arquitetura. Então, deixa pra gente aqui sua mensagem final, e antes já agradecendo mais uma vez, não só pela sua participação aqui no Ncast, mas pela nossa parceria. Foi uma honra desenvolver o projeto da Fabra, da Identidades, que a gente fez umas 30 versões para chegar. Foi legal. E é normal quando a gente faz projeto de arquitetura para os arquitetos, porque tem ali um senso estético e toda uma... É um trabalho conjunto mesmo. Acho que o produto final ficou muito bacana. E pelas nossas parcerias também, que eu tenho certeza que estão só começando. Então, vou deixar você fazer o encerramento aí, deixar a sua mensagem para quem tá ouvindo a gente tem aqui empreendedor, o pessoal que segue a N, e as pessoas que te seguem também, que vão acompanhar esse podcast, pessoal interessado em varejo, em arquitetura, em marketing. Então, acho que é bacana a gente compartilhar esse conhecimento todo. E acaba que várias dicas também, né, que podem ser aplicadas aí na prática.
Não, eu que agradeço. Mais uma vez agradecer você o convite. Finalmente a gente conseguiu, na agenda, conciliar nossas agendas para poder bater esse papo, essa troca tão bacana. E é sempre bom esse estímulo, né? A debater. Toda vez que a gente fala de novo sobre um assunto, a gente vai ganhando um pouquinho mais de experiência nele, um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de experiência. Então, para quem joga RPG aí na nossa ficha de personagem, estamos ganhando só experiências cada vez que a gente exercita isso. Legal também agradecer a sua equipe pela paciência na colaboração no desenvolvimento lá da nossa identidade. É um projeto assim, é um projeto pessoal, é um projeto familiar, é um projeto que engloba muita coisa, né? Muito sentimento envolvido nele. E a gente só tem a agradecer pelo carinho com que vocês tocaram isso, estão tocando, e a gente está seguindo ali no material e tá muito bem desenvolvido, sabe? Assim, dá gosto de ver. E tá bem ligado à essência do que a gente quer, né? Porque o Fabra, além de ser uma combinação de letras das iniciais do meu nome, ela é um radical de fabricação. É um radical mais básico de criar. É o lugar onde se cria. Assim, o ato de criar qualquer coisa. E nunca é sozinho. Porque quando você cria sozinho, você tá num processo muito solitário e sem comprovação, assim, não tem a troca de experiências, a troca de visões. E essa ideia do estúdio é trazer essa multidisciplinaridade, trazer a contribuição das ciências agora, as ciências aplicadas à arquitetura, né? No caso, a neuroarquitetura, que está enriquecendo demais o comportamento do consumidor, nosso entendimento do consumidor e como nossos espaços que a gente cria podem se tornar memoráveis. Aquilo que eu estava falando no início aqui com o meu xará Flávio, antes para mim aqui era um espaço, né? Era um endereço, era um espaço. Depois que a gente veio, eu te encontrei, nós conversamos, isso aqui agora a gente não esquece mais, virou um lugar que a gente teve um momento aqui. Então essa é uma mensagem que eu deixo para os profissionais, para colegas, para clientes, procurem toda vez que forem desenvolver um projeto, além de não deixar perder a essência do que vai ser feito ali, que procurem tornar aquilo inesquecível, né? E que aquilo contribua de uma maneira que vai extrapolar, vai muito além do uso dele, né? Com certeza. Obrigada, Flávio. Obrigada a você Nath, que acompanhou aqui o Ncast. Aguarde em breve novas edições.